As nossas boas-vindas, boas-vindas a você que está aqui para ter um encontro muito especial. A gente sempre aproveita aqui para falar sobre o resgate da sua farmácia, o resgate do faturamento, do resultado, de todos os sonhos que você já teve um dia com a sua farmácia. Mas no encontro de hoje vai ser muito especial porque nós vamos falar sobre faturamento, ticket médio, como aumentar a venda de maneira significativa, mas segura. Atenção, não é a corrida maluca que você vai aumentando o faturamento e lá na frente você quebra com contas a pagar nas alturas. Não, não, é um aumento de faturamento seguro, baseado em métodos consagrados, do jeito que provavelmente você nunca viu. Então, as nossas boas-vindas, eu vou compartilhar a tela aqui, porque é um encontro diferenciado, especial, e a gente já segue aqui o nosso roteiro diferenciado. Muito bem, quando a gente fala de resgate aqui, você tem acompanhado na internet, né? É o resgate do faturamento, do resultado de todas as melhores expectativas que você já teve com a sua farmácia. Então, é um tema muito especial que nós vamos ver agora. Por quê? Porque o mercado está passando por mudanças muito significativas, né? E hoje eu confesso a você que farmácias de todos os tamanhos, de todos os tipos, não só a farmácia menor, que é mais vulnerável, mas a gente percebe até redes médias, pequenas redes, grandes redes com alguma dificuldade, mas o que você vai ver aqui é muito especial. Nós vamos falar sobre o resgate, o processo de transformação que acontece na sua farmácia. Você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E se prepare, porque você vai ouvir alguma coisa aqui muito interessante, diferenciada, né? Quando eu falo de transformação, normalmente a figura mais universal sobre transformação é da lagarta, que se transforma na borboleta e tal. É muito interessante essa história, né? São momentos distintos. Agora, a lagarta não sai do ponto um para o ponto 3, né? Assim, porque ela sonha, porque ela prepara. E isso está no DNA do animal. Isso é obra do Criador. Agora, eu gosto muito de usar essa mesma analogia da transformação para falar da transformação ou de uma empresa ou de um ser humano. Quando você, que me ouve agora, quando você diz assim, poxa, mas eu não estou contente do jeito que eu estou, a situação não está boa, né? Não importa como você está, do jeito que você está, eu sei que o mercado está muito agressivo, muita competição. O grande barato aqui, você vai perceber já, é o momento. O momento é um momento muito importante, é o momento de fazer escolhas. Eu costumo dizer assim que para cada escolha, várias renúncias. Se você escolher fazer uma transformação, um faturamento mais adequado, um resultado mais adequado, né? E posso garantir a você que essas escolhas, no caso do proprietário de farmácia, elas são indelegáveis. Ninguém vai fazer a transformação por você. É uma decisão muito especial, particular, tem muito a ver com o dono, né? Eu lido com um proprietário de farmácia há muitos anos. Normalmente, quando ele está em situação de mais dificuldade, é uma vida tensa, uma vida complicada, né? São muitas emoções ao mesmo tempo, as contas vêm para pagar, você quer sair dessa situação o quanto antes. Mas eu sei que a maioria se pergunta assim, ô Gilson, mas o que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer e assim por diante. Quando eu digo que o momento agora é um momento importante de escolhas, né? Presta atenção, não me importa o que aconteceu no passado, não me importa, honestamente, não importa a experiência que você teve. O mais interessante agora, e até posso dizer assim, as experiências que você teve, elas são experiências do passado, são as tuas cicatrizes. Você chegou até aqui, o fato de você estar até aqui, ter chegado até aqui, agora sim você vai fazer uma escolha muito interessante, né? Porque não importa realmente, já vou mostrar uma lâmina em seguida que não importa o tamanho da empresa, não importa a situação, se está endividada ou não está. Uma coisa eu tenho certeza, se você continuar do mesmo jeito, né? Então aí você vai ficar numa situação de desempenho que não é o que você espera, eu tenho certeza disso, né? Agora, se você fizer a escolha correta, você vai para um outro nível. Mas diz, qual é a diferença entre amadorismo e excelência? Bom, a gente pode até pensar no futebol, né?
um profissional de altíssimo nível, um profissional de excelência, ele tem muito mais valor, ele é mais preparado, ele se prepara mais, ele lida melhor com a mudança. Agora, o amador, ele fica numa situação. O amador, ele é pouco trabalhado, pouco desenvolvido. Ele tem alguns talentos, mas ele não trabalha. A maneira dele fazer o trabalho, a maneira dele executar é muito, muito diferente, tá? Então, quando a gente olha do ponto de vista do ganho, por exemplo, a diferença é gigantesca, né? Então, preste atenção, porque o que nós vamos ver aqui hoje é algo que te traz resultado rápido, resultado imediato. É um encontro prático, absolutamente prático, objetivo. Você olha, percebe, né? Eu quero que você olhe e tome as suas decisões, porque é muito, muito importante. Então, olha lá, o resgate, como a gente fala aqui, ele transforma o faturamento e o resultado da sua farmácia. Então, daqui a pouquinho já falo do método, já falo dos métodos consagrados e tudo. Mas essa figura da esquerda aqui é muito importante, né? Muito importante. O que ela representa? Hoje nós temos um volume significativo de lojas com dificuldade no Brasil. São 8.000 farmácias por ano que quebram, por exemplo. Antigamente a gente achava que eram só lojas menores, com faturamento menor, mas não. Hoje são farmácias de todos os tamanhos, até redes grandes, às vezes passam por dificuldades, né? Então, o que nós vamos viver aqui agora, o que a gente vai ver aqui agora, são metodologias diferenciadas. E o projeto do resgate ele é baseado nisso, né? Então você sai dessa situação de sofrimento, de dificuldade, né? E não é só porque o número está ruim. Você paga um preço emocional muito sério, muito diferenciado por isso. E não é só você que sofre, é a sua família que sofre. Mas aí, Gilson, e o que vai acontecer? Bom, você vai notar aqui agora, né, várias informações preciosas que mudam tudo, muda o cenário, muda a mentalidade, muda o resultado. E aí você transforma não só o faturamento, mas, aliás, transformar só faturamento é muito fácil. Eu já vi, eu cansei de alertar na internet para não confundir faturamento com resultado e tal. Tem muita gente que transforma faturamento muito rápido até, né? Transforma, enche a loja, fotografa. O grande barato aqui, ó, estamos falando transformar o faturamento e o resultado da sua farmácia. Não importa o seu tamanho. Agora tem aqui uma certa ousadia da minha parte. Não importa o tamanho, eu não sei se você fatura 100 mil, 80 mil, 70 mil, se você fatura 200, 300, 500, né? Eu já encontrei gente que faturava 3 milhões e meio e quebrou 2 milhões e meio, 10 milhões de reais, mas olha a minha ousadia, não importa o tamanho, não importa a gravidade, não importa como você está, isso é muito importante. Não importa como você está e onde você está, o mais importante é para onde você vai de agora em diante. Então preste bem atenção aqui, né? Só uma coisa importa. Importa que você queira sair da situação atual. Importa que você tenha algum desconforto, né? Porque todo o progresso do ser humano está fora da sua zona de conforto. Então é o que a gente vai ver aqui agora. Ô Gilson, mas qual é o tempo assim para resgatar uma farmácia, né? Então, qual é o tempo para sair de uma situação de dificuldade para uma situação. Olha, a gente discutiu muito isso aqui, muito, 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 né? E o termo resgate, a gente tem sido muito elogiado até por usar esse termo, porque só o fato de usar essa palavra resgate já lembra, assim, lembra uma situação diferenciada, né? No resgate, eu costumo dizer, quando você aciona o modo resgate, você já está numa pegada assim mais de urgência, uma pegada diferenciada, né? Você não está no modo normal. Então, olha lá, qual é o tempo do resgate para eu sair da minha dificuldade extrema, Gilson? Olha, honestamente, hoje o que a gente pode afirmar, depois de tudo que a gente viveu, quem decide é você. É você que decide. Por que que isso aqui é muito importante? Porque você conhece o grau de dificuldade, você conhece, você sabe se a loja está com muita dificuldade ou não. Na medida que você vai interagindo conosco, a gente pode citar um monte de exemplos de pessoas que vieram com dívida de banco, muita dificuldade, né? Não conheciam o banco de conhecimento que a gente tem. Então, hoje é muito importante o que eu vou dizer aqui agora, que eu estou dizendo, ó,
Quem decide é você, não importa a situação. Eu não sei qual é a intensidade que você vai colocar nesse projeto, por exemplo, né? Quando a gente ensina um método que eu já vou ensinar agora, eu não sei qual é a pegada, qual é a intensidade. Então, o projeto, esse tema do resgate com os métodos consagrados, que eu já vou mostrar em seguida, isso tem muito a ver com o protagonismo do proprietário. Então, quando o proprietário diz assim: ô Gilson, eu estou numa situação aqui da esquerda, eu estou estabilizado, estou parado, não estou bem e tal. Se eu continuar assim, a situação não vai ficar boa. Tá bom. Eu quero ter controle, olha aqui do lado direito, eu quero ter o controle da minha farmácia, quero melhorar o resultado, quero melhorar o faturamento, o resultado. É outra pegada, é outra situação, né? Agora, quando o proprietário entende, a loja é sua, né? É a sua vida que está em jogo, é a sua turma que está em jogo. Quando ele entende esse protagonismo, homem de Deus, mulher de Deus, já é meio caminho andado assim, né? E como todo o processo do resgate é pela web, facilita muito, né? Você pode maratonar conteúdo e tal, o conhecimento vai até você, é diferente de alguns anos, né? Que a gente tinha que, onde é que vai ter uma palestra, onde é que vai ter um material especial, né? Então, quem decide realmente é o proprietário. E essa decisão é muito especial, porque você que e quem vai decidir sair da situação um para a situação 3 é você. É uma decisão que você toma. Então é muito importante quando o dono fala assim: mas peraí, mas é comigo mesmo, né? Justo disse que é uma atitude indelegável, é eu que tenho que fazer. Então acompanhe essa aula até o final, porque o tempo do resgate, quem define é o proprietário, né? Sair do prejuízo, é claro que tornar a tua empresa uma empresa excepcional, de excelência, padrão de excelência, aí isso vai acontecer com o tempo, mas sair da crise, sair desse sofrimento, sair da dificuldade, isso é você quem decide e pode ser muito, muito rápido, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Olha que coisa preciosa aqui. Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu não sei qual é o teu propósito, né? Às vezes tem alguém que tem um propósito bem desenhado, bem pensado, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Blá, blá. Alguns é só sair do prejuízo, por exemplo. Eu não sei qual é o teu propósito, mas só vive o propósito quem suporta o processo, quem vive o processo, quem capricha no processo, né? Então, na medida que você vive as etapas do processo com diligência, com carinho, como a gente fala, como a gente recomenda, aí acontece muita coisa especial, porque o conhecimento que eu vou te mostrar aqui agora é como se fosse uma semente preciosa. Se você fizer a tua parte, né? Se você vive o processo de plantar a semente, colocar ela em prática, e você cultiva, e você cuida, e você faz o que a gente recomenda, aí o fruto vem e vem muito rápido, né? Você pode chamar de milagre, pode chamar do que você quiser, mas é muito rápido, é obra da natureza, tá bom? O resgate tem história, meus amigos. Olha que legal isso aqui. Eu costumo dizer que o resgate são história de farmácias em vidas, né? Vidas transformadas, heróis improváveis. Então, isso tem um capítulo muito especial ali em 2010, no laboratório EMS, o maior laboratório do Brasil hoje. Ele me convida para fazer um trabalho, né, no Brasil todo. Eu fui uma pessoa sondada pelo laboratório. Hoje, a gente gostaria de ajudar o pequeno, né? Para que o pequeno consiga sobreviver. Isso foi o que eles disseram. Porque está vindo as grandes redes e tal. E aí eu topei, mas eu falei assim: olha, eu só faço o trabalho, vamos mudar o nome, né? Se o nome for prosperar, aí eu estou dentro. Então, prosperar, o pequeno precisa prosperar, merece prosperar, é a vida dele que está em jogo. Então, esse mapa aí, esse mapa com essas bolinhas vermelhas, são palestras que eu fiz presencial, né? Então, o que se dizia na época? Ah, vem as grandes redes vão dominar o mercado e tal. E aí eu comecei a perceber já que, primeiro, elas são diferentes, a estrutura delas é diferente, né? Eu comecei a estudar e perceber logo que o pequeno não poderia usar a mesma estratégia, né? E que os grandes tinham pontos fracos.
Eu descobri que tinha loja que faturava 350 mil e quebrava, 2 milhões e meio. Eu descobri que uma loja no Rio Grande do Sul que faturava 10 milhões de reais por mês. Então, peraí, não é só o faturamento que importa, né? Então, eu comecei a perceber que o pequeno, se ele tiver ousadia, se ele não tem medo, se ele tem coragem, aí já me veio na mente aqui, já naquela época, né? Se a gente conseguir fazer um passo a passo, uma espécie de manual para esse enfrentamento aí, isso pode ser muito útil, né? Naquela época eu não falava, mas eu tinha no meu coração a ideia de Davi e Golias, né? Porque Davi era infinitamente mais, não tinha a estrutura, a estatura, a fama, as conquistas, nada, né? Ele não tinha nada que Golias tinha. Mas ele tinha coisas muito especiais, muito, muito especiais, que já vou te falar já daqui a pouquinho num e-book especial, onde eu conto toda essa história. Então, tinha algumas características de Davi que eram muito interessantes, né? Então, o pequeno ele precisaria usar um pouco dessa ousadia, dessa coragem e tal. Se ele fizesse, foi isso que a gente fez naquela época, né? Se o pequeno fizer aquilo que a gente recomenda, os métodos consagrados, o método para aumentar ticket médio e tal, que já vou entrar em seguida, as pessoas vão gostar, virão na loja, vão adorar, vão aplaudir. Se o pequeno fizer aquilo que eu recomendo, mesmo não tendo a estatura do grande, mesmo não tendo faturamento grande, ele vai prosperar. E nós fizemos milhares de palestras no Brasil todo. Essa semana eu tive o prazer, se você quiser acompanhar depois a gente em grupos, né? Daqui a pouquinho eu vou dar uma sugestão para você. Eu tive um testemunho excepcional de alguém que assistiu uma apresentação minha naquela época, em 2010. Era uma apresentação de 2 horas só. 2 horas, que transformou a vida de muita gente, e eu tenho retorno sobre isso até hoje. Hoje, mas qual é a magia? Como é que uma farmácia que fatura 70, 50 mil reais, 100 mil reais, pode enfrentar os gigantes com 1.000 lojas, 2.000 lojas? Qual é a mágica? E a minha resposta sempre era: não tem mágica. O que tem é método. O que tem é métodos consagrados. Esses métodos foram estudados. Eu estou há 30 anos no Canal Farma, sempre estudando, pesquisando, né? E a gente estudou muito e continua aprimorando isso. Esses métodos consagrados, olha, eu vou poupar de você de estudar isso, mas se você for pesquisar na internet, pesquise sobre René Descartes. Ele nasceu em 1637. Ele é que criou praticamente a ideia, né, o discurso do método. Como conduzir a razão e procurar a verdade nas ciências. Então, os métodos que a gente fala, os métodos que eu desenvolvi para o Canal Farma, eles têm começo, meio e fim. Eles podem ser ensinados, eles podem ser vivenciados, cobrados, ensinados, repetidos. O método é científico. E o método te traz resultado diferenciado rapidamente. O que eu precisava naquelas apresentações que eu fazia presencial? Eu precisava de alguém que ouvisse e colocasse em prática, né? Coloca em prática que já vai mudar o resultado. E era isso que acontecia, né? E aí, olha lá, ó, ao aplicar o método, você está deixando de ser amador, você já está plantando aí, cultivando uma semente de excelência, né? É muito, muito precioso essa ideia dos métodos consagrados, que eu já vou falar já dos métodos da corrente, por exemplo. Tá? Mas aí, além dos métodos, olha lá, em 1992, aí eu vou participar de uma missão brasileira no Japão, né? E aí eu conheço Masaaki Imai. Masaaki Imai era o pai do Kaizen, o homem que falava da melhoria contínua. O que isso tem a ver com método, Gilson, que você está explicando? Olha, essa experiência aqui do Kaizen, da melhoria contínua, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, isso é um raciocínio perfeito para alta performance, né? O japonês tem método para tudo. O japonês tem, além de ter método, eles são muito cuidadosos com a execução, execução, execução até atingir a perfeição, né? Eles são muito determinados, eles têm muita disciplina. Isso tudo eu fui aprendendo e olha, isso tudo incorporou, entrou na minha vida, no meu DNA, nunca mais saiu, né? Então, os métodos consagrados que a gente fala, por exemplo, agora, olha que legal aqui, ó, 7 passos da venda, método das correntes.
Então, são métodos que conversam com o cliente, que interagem com o cliente. São métodos excepcionais, 7 passos da venda, né? O cliente vem e pede um produto, a gente conversa, interage. Eu preciso saber se ele tem condições de pagar, preciso saber qual é a condição financeira dele. Os métodos, eles levam em conta a realidade brasileira. Os métodos são excepcionais. Os métodos, eles têm uma pitada de ouvir, entender para poder atender. Então, é muito especial. Aí a pessoa vai lá na loja, o cliente vem, compra, fica satisfeito, é bem atendido, tem um atendimento diferenciado, humanizado, padrão, né? Aí o método das correntes, já vou explicar agora também, porque assim, ó, eu interajo, o funcionário interage com o cliente, o proprietário acompanha, domina, né? Aí você tem venda agregada. O que é a venda agregada, Gilson? É, deixa eu te explicar que eu conheci um monte, conheci redes, por exemplo, 49% dos cupons era um item, um único item. Olha que coisa louca, né? Então, não, isso significa o seguinte: não tem interação, não conversa com o cliente, não tem. A mãe vem e comprou fralda e levou a fralda. Então, ninguém interagiu com ela. Dependendo do tamanho da sua loja, pode ter 20, 30, 40 itens só da linha infantil. A mãe que chega na loja tem um leque de necessidades. Então, essa venda agregada é muito importante. É o método das correntes, como a gente chama, né? Então, é claro, se o cliente tem várias necessidades, a gente não pode ficar surdo, cego, pega a fralda, entrega para ela com a mão e com a outra aponta para o caixa. Só falta dizer vaza, né? Não pode. Então, olha só, os métodos consagrados, eles baixam o custo. Então, o cliente vem, compra, é satisfeito, a loja tem um custo mais baixo, né? Olha lá, o faturamento, claro, se você tem venda agregada, se ela veio comprar fralda, mas levou mais alguma coisa, porque a gente interagiu, conversou, né? Aí o faturamento vai aumentar e o resultado também aumenta. É muito interessante, ó. Se você tem um trabalho onde simultaneamente o custo baixa, o faturamento sobe com resultado melhor, então aqui, opa, aqui eu não tenho a corrida maluca que vai aumentando o faturamento e lá na frente quebra, né? Então a venda, o ticket médio, a venda agregada, olha que essa lâmina aqui vale a lâmina dos milhões, né? Porque um gerador de tráfego, ó, você tem margem baixa para atrair cliente, CMV alto, custo da mercadoria alto, né? Então, se você vende só um gerador de tráfego, vende só a fralda, né? Vende só o produto da promoção, a loja enche e se ficar só nisso, você vai lá na frente quebrar com contas a pagar nas alturas. Então aí entra o trabalho da inteligência. Olha que interessante, olha o método da corrente aqui, ó. No meio da corrente pode ter um gerador de lucro, ou até mais de um, né? Produto com margem alta, CMV baixo, e aí você tem resultado, e o cliente está satisfeito, porque ele tem as suas necessidades satisfeitas, a loja se preocupa com ele. Não é só venda de produto, a gente chama de produto ampliado, produto mais informação, orientação, carinho, né? É muito especial o que eu estou mostrando aqui. Então, aumenta o faturamento e o resultado ao mesmo tempo, simultaneamente. Homem de Deus, mulher de Deus, isso aqui já diz muita coisa a respeito dos métodos consagrados que a gente fala, né? Então, ô Gilson, mas vem cá, e fale mais um pouquinho sobre o método da corrente, por exemplo. O método da corrente, quando a loja não está preparada, né, causas que afetam o desempenho, por exemplo, ó, não tem interação com o cliente, tem pressa em atender, não conhece a metodologia, né, não tem interação, então é óbvio que isso aqui é uma catástrofe, né? Agora, o método da corrente é muito, muito especial, porque não importa o produto primeiro que o cliente comprou, havendo a interação adequada, né? Aí o processo de interação, de ouvir, entender para poder atender, vai acontecer no mais alto grau. Então, olha lá, maior produtividade para o funcionário, maior poder de aumentar, poder para aumentar as vendas, poder para diluir as despesas. Muito interessante isso, né? Interação com o cliente. Então, nós estamos falando aqui de treinamento, avaliação e feedback. Então, eu já estou falando de alguma coisa que, peraí, se você é proprietário e você diz assim, ô Gilson, mas a loja é minha, isso aí
Isso aí, se você me explica direitinho, eu faço e tal, e mando bala, né? Então, assim, é muito, muito importante o que nós estamos falando aqui. É uma mudança de chave. Essa interação é muito, muito especial. Quer um exemplo disso? Vou te explicar rapidamente. Olha lá, loja A e loja B. As duas lojas, no primeiro momento, elas são a mesma coisa, mas eu vou explicar a loja A, que é uma loja que está em dificuldade. Olha lá, a loja A ela tem um faturamento de R$ 80 mil, né? Faturamento de 80 mil. Ó, a loja B tem um faturamento de 100. O que você vai entender aqui agora, a loja A é a loja B depois do resgate. A loja A é a loja B depois de fazer aquilo que a gente recomenda, os métodos consagrados que a gente recomenda. Então, hoje isso, mas como é que passou de 80 para 100? É os métodos, é o método integrado que eu falei ali, né? 7 passos da venda, corrente. Então, aumentou o faturamento através da interação com o cliente. Isso é muito importante. Tá, e quando faz isso, Gilson? Bom, quando faz isso, ó, no começo você tem um CMV de 70%, depois, pô, é claro, né? Com 55 já saiu da dificuldade há tempo, já está com um resultado líquido absurdo. Mas para sair do prejuízo, aquele negócio de sofrimento de banco, isso é muito rápido, né? Então, olha lá, de 70 para 55, o que mais, Gilson? É, aqui a loja A com essa despesa de 28 mil, né? Esse CMV de 70%, ela tem um ponto de equilíbrio ali, ó, de 93 mil. Como ela está faturando 80, ela fatura menos do que o ponto de equilíbrio. Então, ela dá um prejuízo de 4 mil por mês. Ela dá um prejuízo de 48 mil reais no ano. Olha que loucura. Tá bom. E do outro lado, Gilson, bom, quando ela faz tudo como a gente recomenda, os métodos consagrados direitinho, ao invés de dar 4 mil reais de prejuízo, dá 17 mil reais de lucro no mês. Né? Olha lá, ao invés de dar 48 mil de prejuízo no ano, dá 204 mil de prejuízo, de lucro no ano. E, meus amigos, olha que coisa interessante. Nós estamos falando de métodos consagrados, feitos de uma maneira que a gente recomenda direitinho. Isso já existe, né? O método, a história do método já existe há quase 400 anos. O método consagrado para a farmácia, a gente que criou, nós criamos esses métodos, mas é a metodologia de não fazer de qualquer jeito. Quando faz de qualquer jeito, cada cabeça é uma sentença. Então, é muito importante quando eu estou dizendo assim, nós vamos aumentar o faturamento, aumentar o resultado com segurança. Estou mostrando aqui como é que é o DRE de uma loja antes do resgate e depois. É claro que a loja B não é na semana seguinte, não é no dia seguinte, mas aqui é para você entender bem como é que é. Ó, você sai de uma situação passiva, né, que é a loja A, se não fizer nada urgente, se não tomar uma decisão urgente, ela quebra, com certeza. Mas a loja B, o que acontece na loja B, Gilson? Você no controle de uma empresa rentável, você no comando, você feliz. E aí a gente costuma assim dar umas sugestões, né? Vamos transformar a loja B numa loja modelo. Daqui a pouco você está indo para a segunda loja, daqui a pouco você está num processo de expansão seguro, porque a experiência do resgate é uma experiência maravilhosa que você nunca mais vai esquecer, né? Você literalmente sai do amadorismo, vai para um processo. A excelência, como eu digo aqui, não acontece da noite para o dia, mas é muito especial isso. Entendeu? Lembra que eu falei por que o tempo do resgate depende muito do proprietário? Claro, depende do nível de energia, da intensidade, da pegada, né? Cada vez mais a gente encontra proprietários que dizem assim: ô Gilson, eu já entendi já. Eu já entendi, deixa comigo, né? Me explica direitinho, me explica um pouquinho mais, mas isso aí é comigo. Ou seja, eu já entendi quando você diz que é indelegável, né? Então, meu amigo, o resgate, quando eu digo ele muda tudo, olha as fotos aqui, elas vão ter mudanças. Antes do resgate é uma coisa, depois do resgate é outra, né? O resgate dá poder ao proprietário. Essa situação de ansiedade, angústia, sofrimento, dívida, olha lá, ó, domínio, você no controle de uma empresa rentável. Essa situação de apreensão, medo, às vezes até pânico, né? Pavor, aí um faturamento e resultado como você nunca viu, que dá uma perspectiva, uma segurança e assim por diante, né? Aqui do lado direito,
E é importante lembrar que não é só o proprietário, né? A família toda sofre com essa situação quando a loja não vai bem, né? Conhecimento de base, fundamentos preciosos. É muito especial o que a gente está falando aqui. A transformação da sua farmácia em 4 módulos integrados. Quais são esses 4 módulos? Presta bem atenção aqui. Eu falei do método das correntes, né? Falei um pouquinho ali do 7 passos, mas tem 4 módulos integrados simultaneamente, né? Quando a gente aplica isso simultaneamente, o resgate, a transformação é muito rápida, é muito acelerada, inclusive, né? Tem uma etapa que eu chamo de protagonismo acelerado. Olha lá, liderança e protagonismo, esse é um tema muito importante, passa pelo papel do dono, né? Indicadores, olha que legal. Nos indicadores aqui, eu até digo o seguinte: é muito importante, eles vão revelar que a farmácia está se curando, está mudando, mas atenção, eu até nem falo muito de indicadores na época do resgate, eu digo assim: se concentre, homem de Deus, mulher de Deus, nos métodos, se concentre nas recomendações. Porque no começo o dono nem gosta de ver os números. Depois você vai olhar os números e vai amar. Depois você vai querer monitorar os números todo dia, né? Então, mas aí eu explico lá os indicadores, né? Os métodos consagrados de atendimento e compras e estoques também. A gente faz. Então, são 4 módulos absolutamente integrados, coordenados. Ao todo aqui, olha lá, um conteúdo que ele fica hospedado na plataforma do Hotmart, né? Cerca de 10 horas de videoaula, 10 horas de videoaula gravadas, para que você possa acessar o quantas vezes quiser, num período mínimo de 3 meses, mas a gente prorroga isso esse período é prorrogável até 6 meses, por exemplo. Mas a orientação, acompanhamento nosso é para botar sentido de urgência mesmo. É 3 meses, porque é suficiente para você perceber que as mudanças estão acontecendo e você começa a perceber o resultado diferenciado já na forma de pagar os boletos, tá bom? Então, material de apoio em PDF, provas e certificados de conclusão, assistência especializada durante 3 meses e 2 bônus especiais, né? 2 bônus aqui especiais. Tem aulas especiais também que já vou mostrar em seguida, mas tem 2 bônus especiais que são 2 e-books diferenciados, tá bom? Etapas importantes aqui. Olha lá, momento de liberação do conteúdo, aí libera os 4 módulos integrados e tal, tem um momento interessante ali. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp, né, da mentoria coletiva para tirar dúvida. Então, esse grupo aqui você pode fazer uma pergunta sozinho, mas você vai ser informado sobre o andamento do grupo, como é que está o andamento, como é que está a liberação dos conteúdos e assim por diante, né? Tem 3 aulas bônus comigo, especiais, que eu já vou explicar em seguida, né? E 2 e-books especiais que eu vou explicar também. E tem 3 encontros online para tirar dúvidas com as nossas consultoras especializadas. Agora, hoje isso me explica mais sobre essas aulas bônus contigo. Olha que interessante aqui. Essas aulas são muito, muito especiais. Eu diria assim, é para comer, para curtir com muito cuidado, assistir quantas vezes você quiser, porque uma delas, né, é protagonismo e execução. Isso aqui é muito, muito especial. Quais são aquelas recomendações que a gente faz para o dono? Você vai entender quando eu digo assim que é muito importante ir para a beira do campo, acompanhar, né? Quais são as ações? Tem as ações para ganhar o campeonato e tem as ações para ganhar o jogo. As ações para ganhar o jogo é o proprietário ali acompanhando de perto, né? A outra aula bônus especial é sobre categorias estratégicas. Homem de Deus, isso tudo está no e-book também, que já vou explicar já. Essas categorias estratégicas aqui são os métodos consagrados, eles foram cuidadosamente selecionados com categorias estratégicas. Olha lá, que dão rentabilidade elevada, né? Desempenho de alta performance, métodos consagrados. Olha que interessante aqui, ó.
faturamento e resultados sustentáveis. Bom para todos. O Gilson, o que é esse bom para todos? É bom para o cliente, ele adora, ele passa a gostar mais da farmácia, ele volta com mais frequência, ele começa a se sentir mais respeitado e a gente orienta para que você faça, junto com os funcionários, uma coisa muito especial que muitas empresas grandes não podem fazer. Né? Você vai ver eu falando no e-book que a gente precisa, a gente assume mais o papel do Davi e não do Golias. A terceira aula bônus ali é sobre equilíbrio entre faturamento e resultado. Aqui, homem de Deus, mulher de Deus, esse é um material muito, muito especial, porque, olha lá, está em prejuízo? Tem mais ou menos 8 mil farmácias no Brasil que quebram por ano. Elas tentam sair do prejuízo para o lucro, só que ao invés de fazer a escolha certa, que é o resgate, eles pegam um caminho equivocado. Eles pegam a verdadeira armadilha, né? Eles vão atrás, aquelas promoções loucas, que eu chamo de corrida maluca, que aumenta o faturamento, mas explode o CMV, explode o ponto de equilíbrio, e aí nem 10 milhões de faturamento resolve. Né? Então, você não paga nada por isso. Ó, esses 3 encontros, você não vai pagar 3 mil reais, por exemplo. As lives exclusivas, você não vai pagar R$ 1.500 pelas lives exclusivas com as nossas consultoras especializadas, todas farmacêuticas, que têm um conhecimento profundo da parte técnica e também da parte de gestão. Né? Esse é o nosso time de linha de frente, a nossa equipe de linha de frente. Temos mais pessoas também na retaguarda, mas aqui é o nosso time de linha de frente. Grupo exclusivo do WhatsApp para tirar dúvidas, né? Para fazer a agenda dos temas, para ver o progresso do grupo e tal. Isso também, você não vai pagar nada sobre isso, né? Você participa sem pagar R$ 800 dos grupos. E aqui agora, presta atenção, o resgate, nós temos agora 2 e-books, né? É exclusivo. Então, isso não existia. O e-book do resgate é um conteúdo muito, muito especial, onde todos os pontos importantes é um presente, porque daí não é vídeo aula, mas é para você ter, sabe, aquela leitura de qualidade, aquele acompanhamento que não é vídeo, mas aí você pode analisar, olhar, interagir com alguém, fala com a esposa, fala com o marido. São 2 e-books muito especiais, exclusivos do Canal Farma. Né? Um sobre o resgate da sua farmácia e o outro sobre cultura de indicadores. Né? Muito, muito especial isso aqui. Esses conteúdos inéditos também você não paga nada. Né? E os 4 módulos integrados e simultâneos pelo Hotmart, da mentoria coletiva, que poderia custar aí mais ou menos R$ 6.000 pelos 4 módulos, você também não paga isso. Mas o que eu vou pagar? Por exemplo, se eu quiser fazer o resgate do jeito que você fala. Já te explico já. Então, olha lá, ó. Então, os temas da mentoria do resgate, né? Você não paga as 3 aulas exclusivas com Gilson Coelho, material de apoio. Ó, lá, as 3 lives exclusivas para tirar dúvida, você não paga, 1.500. O grupo exclusivo do WhatsApp você não paga, né? Os 2 e-books diferenciados que, olha, se transformaram num roteiro assim muito, muito especial. O do resgate e cultura de indicadores você não paga. Os módulos integrados e simultâneos, os 4 módulos, você também não paga. Então, olha que interessante lá. Hoje, se eu quiser adquirir esse projeto do resgate para assistir em casa, fazer do meu jeito, maratonar, como você sempre diz, né? Eu vou ter que pagar, somando tudo ali, dá 11.600, Gilson. Não, escuta só, homem de Deus, mulher de Deus. O resgate é um projeto inclusivo. O resgate é um estudo que a gente fez aqui para levar oportunidade de ouro para presume-se que a empresa está em dificuldade. Então, o que você paga pelo resgate, pelos 3 meses de mentoria, né, coletiva, é R$ 1.497. É isso que você paga. Como assim, Gilson? Mas ainda, olha que interessante isso aqui, ainda pode ser parcelado em até 12 vezes, né? Ainda pode ser parcelado em até 12 vezes, aí deve ter um jurinho ali, você consulta lá, você vai perceber isso na plataforma do Hotmart, né? Se você quiser fazer à vista, aí você tem 10% de desconto, e
Importante lembrar que esse valor aqui é por empresa, por CNPJ, né? As orientações do projeto Resgate são por 3 meses e elas são suficientes com todo o material que você vai ter, né? Os vídeos vão ficar disponíveis para você por 6, o e-book é seu o resto da vida, né? Você nunca mais vai ter isso. Agora, preste atenção, é uma experiência que nunca mais você vai tirar da sua cabeça, porque a experiência do resgate é uma experiência muito, muito especial, né? Material, ó, disponibilizado na plataforma por 6 meses. Muito interessante isso aqui. Então, eu expliquei aqui claramente o que você não paga e o que você paga, e ainda é em condições. Agora, é muito importante você entender o seguinte, ó. Você começou a fazer o trabalho, eu digo assim, nem olha indicadores, a maioria nem tem indicadores, você vai perceber já, em seguida, você vai começar a perceber a capacidade de honrar os boletos, você vai perceber ali nos olhos do cliente que ele começa a gostar através dos métodos consagrados que a gente recomenda, você vai começar a perceber a transformação. Você começa a perceber você no controle, protagonista, e começa a acontecer uma transformação na tua loja. Bom, é claro que o momento é um momento interessante, decisivo, né? Mas eu ainda quero dizer para você o seguinte, olha, você está ouvindo essa live aqui agora, né? Mas pode ser que você queira ouvir ela depois também, queira assistir depois pelo YouTube, né? Então preste atenção, se você quiser, faça uma pesquisa. Faça uma pesquisa no nosso site, gilsoncoelho.com.br. Acompanhe o nosso site, né? Vale muito a pena, você vai perceber que nós temos 30 anos de experiência no canal Farma. Lá você vai conhecer a nossa essência, vai conhecer um pouco dessa história do Japão e tal, como eu expliquei aqui, né? Faça essa pesquisa, pesquise nas nossas redes sociais, pesquise tudo que você quiser sobre nós, no nosso site, YouTube, etc, etc, etc. O mais importante aqui é o seguinte: você vai perceber que nós não somos aquele que aponta, né? Que diz assim: ah, mas a maioria dos proprietários de farmácia no Brasil não gosta de aprender, não gosta de se atualizar, não gosta. Tem muita gente que aponta. Eu me emociono de dizer o seguinte: nós somos aquele que estende a mão. Se você olhar a figura do resgate, que está na web, né? Nós somos aquele que estende a mão. E junto com a mão estendida tem o braço que abraça, tem o acolhimento. A gente gosta de fazer isso. Isso está no nosso DNA. Eu tenho falado na internet assim, ó, não importa o tamanho da sua empresa. O que importa é o sonho que você tem. O que importa é a transformação que você quer fazer, né? Isso importa muito. Então, você não está diante de uma empresa aqui que quer. Eu não quero saber também qual é a situação. O resgate é um projeto que eu digo assim, eu falo e repito, né? Não importa o tamanho, não importa a gravidade, se a loja está operando, ela pode ser resgatada, ela merece ser resgatada. E é uma experiência interessante que eu acho, né? É muito interessante você experimentar isso. Qual é o gesto mais construtivo? O que você acha, né? Aquele que aponta ou aquele que acolhe, aquele que resgata? Pois bem, a sua jornada, eu adoro essa lâmina aqui, porque, olha que interessante, a maioria das empresas, quando nos conhecem, né, a maioria, muitos estão no vermelho, né, a farmácia em muita dificuldade, e essa vela frágil é muito parecido, muito parecido. Se você tiver relação conosco, você vai perceber vários testemunhos, né? Essa semana mesmo eu tive um proprietário que me conheceu em 2010. Ele me conhece em 2010, ele assiste uma apresentação de 2 horas, ele tinha uma farmácia de 36 metros quadrados e ele conta a história dele. É muito emocionante. É um áudio de 6 minutos. Se você pedir, eu passo para você. É muito emocionante, é muito especial. Ô, Gilson, o que acontece depois que é resgatado? Bom, aí você, para muitos, é uma experiência inédita, né? Porque daí eles daqui a pouco vão para a segunda, terceira loja, alguns acabam constituindo uma rede e assim por diante. Você percebeu que aqui na excelência é um outro nível. Aqui você já não é mais uma vela frágil, aqui você se transforma num farol. Nós temos vários empresários hoje que são exemplos lá dentro do associativismo onde eles estão. Mas por que que o senhor tem um número tão bom? Muitos testemunham, né, a parceria conosco, a orientação que eles têm conosco, né? E eles continuam fazendo o seu trabalho maravilhoso,
é muito interessante, é muito libertador, né? Contribui para que o proprietário esteja no comando de uma empresa rentável. Olha lá, nós não somos aquele que acusa, nós somos aquele que resgata. Então, é muito importante o momento, a decisão que você, se você quiser tomar. A minha sugestão é o seguinte: aqui, ó, se você quer experimentar o resgate, né, é muito importante acompanhar o processo, honrar o processo para alcançar o propósito. O propósito pode ser a excelência, o propósito pode ser até, no primeiro momento, sair da situação de dificuldade, né? O propósito é o resultado que você quer. O propósito é o caminho. Todo mundo fala de meta, né? É o caminho para atingir a meta. O propósito é a jornada. O propósito é a prática. O resgate é uma tarefa absolutamente prática, diferenciada e inovadora, né? Então, na vida a gente faz escolhas, e eu costumo dizer assim, para cada escolha, várias renúncias, né? Observe o QR Code que está aqui na tela, nesse QR Code você aponte o teu celular depois para esse QR Code, acesse o link, tudo que tiver disponível aqui, e aí você vai ter acesso ao projeto do resgate. Você poderá adquirir o projeto do resgate, você vai participar de um grupo de WhatsApp para tirar dúvida e tal. Aqui você vai encontrar todas as informações para você tirar dúvida se quiser, fazer contato conosco, mas acesse o QR Code e tome a decisão que pode mudar a história da sua farmácia, a história da sua vida. Preste atenção na data limite para aquisição do projeto Resgate ainda em 2024. Né? Então, nós vamos colocar aqui na tela qual é a data limite para o último lote do resgate. Tá bom? Essa live está acontecendo agora, no dia 29, no dia 29 pelo YouTube, às 20 horas. Agora, se você perceber aqui, ó, nós temos qual é a data limite, até quando a data limite para você adquirir o projeto do resgate. Esse projeto que não muda só o faturamento, o resultado, mas muda a sua história. Novos caminhos, novos caminhos, liberdade financeira. E eu tenho muitos proprietários me dizendo assim: ô Gilson, explique mais sobre qual é a sensação de estar no controle. Estar no controle de uma farmácia rentável, que tem perspectivas, né? E muita gente dizia que era improvável. Nós temos muitos casos de testemunhos de heróis improváveis. Heróis improváveis. Acompanhe pelo e-book o nosso e-book do resgate. Ali eu falo muito da história de Davi e Golias, né? Todo mundo às vezes sim fica assustado com o tamanho das grandes redes, da grandeza dos grandes, a grandeza dos concorrentes, né? A maioria das pessoas não conhece o gigante que tem dentro do Davi. Qual é a história do Davi? É muito interessante quando você olha lá na história, no e-book do resgate, porque é uma decisão que cabe a você tomar, e eu confesso a você que nós nos especializamos em dizer assim: venha do jeito que você está, não importa a gravidade. O mais importante é a decisão que você toma para mudar a sua vida e mudar a história da sua farmácia. Isso é o mais importante. E essa decisão é indelegável, é com você. Tá bem? Deus abençoe. Deus abençoe ricamente. Se você quiser assistir mais uma vez, né? Talvez você não esteja assistindo ao vivo, convide alguém da família, convide a esposa. Se você é a esposa, convide o marido, porque vocês podem estar diante de uma oportunidade muito especial que vai transformar a vida de vocês. Que Deus abençoe.